Boa tarde a todos. 11ª sessão ordinária de 14 de abril de 2025. Fase do expediente. Solicito aos senhores vereadores que anotem suas presenças. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária às 17h38, sob a proteção de Deus. Expediente. Coloco em votação a ata eletrônica número 10/2025, da 11ª sessão ordinária de 7 de abril. Aprovada por 12 votos sim. Esta Casa recebeu 5 expedientes vindos de outras fontes que constam na pauta eletrônica disponibilizada aos senhores vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das proposituras apresentadas. Proposituras apresentadas. Projeto de lei número 74/2025, de autoria do vereador Edivan Campos de Albuquerque, o Ceará, que dispõe sobre a denominação da rua projetada 1 do Jardim Metropolitan, que inicia na confluência com a rua projetada 12 e encerramento na confluência com a avenida projetada 1, ambas do mesmo loteamento. Projeto de lei número 75/2025, de autoria do vereador Jonathan Domingues, que institui a política municipal de conscientização e atenção integral à saúde das mulheres no climatério e na menopausa. Projeto de lei número 76/2025, de autoria do vereador Jonathan Domingues, que dispõe sobre a denominação da Rua 7, no Jardim Vecom Moradas. Projeto de lei número 77/2025, de autoria do vereador Cícero César Brasil, Cezinha, que inclui no calendário oficial do município de Hortolândia o Dia Municipal do Esporte. Projeto de lei número 78/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o desdobramento, remanejamento, transposição e transferência de dotações orçamentárias no valor de R$ 8.855.708. Projeto de lei número 79/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a desafetação dos imóveis que especifica. Projeto de lei número 80/2025, de autoria do Poder Executivo, que introduz alterações na Lei 3.914, de 17 de dezembro de 2021, que institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025, na Lei número 4.322, de 1 de julho de 2024, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2025 e da outras providências, e
abre crédito adicional especial na Lei número 4.409, de 10 de dezembro de 2024, que estima a receita e fixa a despesa do município de Hortolândia para o exercício de 2025. Veto número 2, 2025, de autoria do Poder Executivo, sobre veto total ao projeto de lei número 164, 2023, autógrafo número 19, 2025, que dispõe sobre a inclusão social e o reconhecimento das pessoas acometidas por síndrome de fibromialgia, fadiga crônica ou por síndrome complexa de dor regional no cadastro já realizado igualmente para a identificação das pessoas com deficiência no município de Hortolândia. Veto número 3, 2025, de autoria do Poder Executivo, sobre veto total ao projeto de lei número 169/2023, autógrafo número 20/2025, que institui Plano Municipal de Informações e Monitoramentos de Catástrofes Climáticas e de Alerta de Tempestades no município de Hortolândia. Veto número 4, 2025, de autoria do Poder Executivo, sobre o veto total ao projeto de lei número 171/2023, autógrafo número 21/2025, que confere aos acompanhantes de pessoas com transtorno do espectro autista o direito de utilizar igualmente as vagas reservadas para as pessoas com deficiência e o de atendimento preferencial e da outras providências. Leitura de expediente acessório à matéria legislativa. 1. Ofício protocolado na data de 14 de abril de 2025, pelo vereador Edivan Campos de Albuquerque, vereador Ceará, que solicita a retirada do requerimento número 152/2025, que requer informações sobre a empresa Lima Lab, de sua autoria, para adequações. Obrigado, secretário. Senhores vereadores, foram apresentadas 116 indicações que serão encaminhadas ao Poder Executivo para providências que entender necessárias ou possíveis. Agora teremos a leitura e discussão de 15 requerimentos. Solicito. Questão de ordem, presidente. Então, vereador Jonathan. Gostaria de pedir vista do requerimento 138/2025 para uma melhor análise. Ok, vereador. O pedido do vereador é pertinente. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de vistas por todos os pares presentes. Questão de ordem, presidente. Pois não, vereador? Gostaria que Vossa Excelência consultasse o plenário para que fizéssemos a leitura dos requerimentos e das moções em bloco. Ok, vereador. O pedido do vereador é pertinente. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado por todos os pares presentes. Iremos agora fazer a leitura dos documentos, dos requerimentos e das moções em bloco. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura da ementa dos requerimentos do vereador Edivan Campos de Albuquerque e, na sequência, o terceiro secretário. Requerimento 151/2025, que requer informações sobre a comunidade localizada na Rua Marginal A 705, Jardim Sumarezim. Requerimento do vereador Ceará. Requerimento 143/2025, que requer informações sobre segurança aos agentes de trânsito. Requerimento do vereador Nego. Requerimento número 144/2025, que requer informações sobre obras de implantação de pavimentação asfáltica no bairro Chácaras Recreio 2000. Requerimento de número 153/2025, que requer informações sobre a falta de médicos pediatras na rede municipal de saúde. Ambos os documentos é de autoria do nobre vereador Aldemir Clemente. Requerimento 146/2025, que requer informações sobre o recebimento dos kits esportivos enviado pelo governo do Estado de São Paulo. Requerimento 147/2025, que requer informações sobre as obras de manutenção e zeladoria realizadas nos campos de futebol em nosso município no período compreendido entre os anos 2023 e 2025.
Requerimento 149/2025, que requer informações sobre as águas servidas que correm a céu aberto pelas ruas do bairro Parque Santo André, Jardim Everest, Jardim Santa Amélia, Parque dos Pinheiros e Jardim Campos Verdes. Ambos requerimentos do vereador Reis de Aceleria. Requerimento número 154/2025, que requer informações sobre o retorno do cursinho pré-vestibular na cidade de Hortolândia. Requerimento número 155/2025, que requer informações sobre início das obras do CIER 2, Centro Especializado de Reabilitação para Atendimento a Pessoas com Deficiência em Hortolândia. Requerimento do vereador Clodoaldo. Requerimento 156/2025, que requer informações complementares ao requerimento número 93/2021 sobre o imóvel que especifica. Requerimento do vereador Ananias. Moção número 87/2025, moção de parabenização à equipe 471, garagem, pela realização da 4ª edição do Encontro de Carros Antigos no Shopping de Hortolândia. Moção do vereador Jonathan Domingues. Moção número 89/2025, moção de parabenização a Maria Eduarda Magalhães da Silva pelo recebimento de 8 premiações na maior feira de ciência e engenharia do Brasil, a FEBRACE, em reconhecimento à sua destacada atuação, empenho e contribuição para desenvolvimento científico. A moção é de autoria do nobre vereador Valdecir Alves Pereira, o vereador Nego. Moção 90/2025, moção de apelo à Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, MTU, para aumento da frota de ônibus disponibilizada aos usuários de transporte coletivo de passageiros da linha 746, que faz o trajeto Hortolândia Terminal Metropolitano de Hortolândia, Campinas, Unicamp, passando pelo Shopping Parque Dom Pedro. Moção 94/2025, moção de parabenização aos todos os servidores públicos da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana pela organização do 92ª reunião do Fórum Paulista e secretários e dirigentes públicos de mobilidade urbana e reunião extraordinária do Fórum Nacional. Ambos moções do vereador Reis da Serralheria. Moção número 91/2025, moção de parabenização à Secretaria de Mobilidade Urbana e à Prefeitura Municipal de Hortolândia pela realização da 92ª reunião de Fórum Paulista de secretários e dirigentes público de mobilidade urbana. Moção número 97/2025, moção de apelo ao governo do Estado de São Paulo, à Secretaria de Segurança Pública pela ampliação e reforma aos prédios atual da Delegacia da Polícia Civil de Hortolândia da Polícia Civil do Parque dos Pinheiros e da construção de um novo prédio. Ambas as moções do vereador Valdo Souza Araújo. Moção número 92/2025, moção de parabenização ao cidadão Pedro Vitor Ramos Batista, mais conhecido como Pedrinho, pelo projeto de instituição Cansados Futebol Clube. A moção é de autoria do nobre vereador Leonardo Martins, o Léo da LM. Moção 93/2025, moção de apoio e solidariedade ao Dia Mundial da Doença de Chagas, 14 de abril. Moção do vereador Luiz da Regional. Moção no 95/2025, moção de parabenização a cada escola, ONG e coletivo envolvidos pelas palestras, rodas de conversas, produções artísticas, ações formativas e demais iniciativas que contribuíram para a quebra de preconceito e fortalecimento de uma cultura de respeito à neurodiversidade. Moção número 96/2025, moção de parabenização à direção da maternidade Hospital Municipal Mário Covas pela implementação da ala de acolhimento à família natimortos. Moção da vereadora Roberta Moraes Diniz. Moção número 98/2025,
Moção de apelo à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo por soluções com maior celeridade na redução das filas de espera do Sistema Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde, Sistema CROSS. A moção é de autoria do nobre vereador Paulo Pereira Filho, o Paulão. Ele também tem um requerimento apresentado, que é o requerimento número 157/2025, que requer informações sobre transbordo da rede de esgoto no Parque Socioambiental Chico Mendes. Ambos os requerimentos e a moção é do nobre vereador Paulão. Obrigado, secretários. Antes de colocar em discussão, gostaria de justificar a ausência do vereador Zaca, encontra-se de atestado, e também de justificar a ausência do vereador Clemilton, que está representando a Câmara no lançamento da Frente Nacional contra o Crime Organizado e lançamento de projetos de lei no pacote anticriminalidade na Câmara Municipal de São Paulo. Peço à secretaria que faça as anotações. Muito obrigado. Senhores vereadores, as moções e os requerimentos estão em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Clodoaldo. Senhor presidente, nobres vereadores, nobre vereadora Roberta, todos que nos acompanham, eu apresento dois importantes requerimentos na sessão ordinária de hoje. Gostaria de começar pelo requerimento número 155 de 2025, onde eu requero informações sobre o início das obras do CER 2, Centro Especializado de Reabilitação para atendimento de pessoas com deficiência na cidade de Hortolândia. Contar um pouquinho a história desse importante equipamento de saúde, em especial da saúde da pessoa com deficiência na cidade de Hortolândia. Há alguns anos atrás, nós tivemos aqui um trabalho muito importante da Secretaria de Saúde, aqui no momento era a secretária Odete, que trabalhou com esse pleito, solicitando a implantação deste equipamento, que é um equipamento do governo federal, do Ministério da Saúde. Nós não temos nenhum centro especializado de reabilitação aqui na região metropolitana de Campinas, temos na cidade de São Paulo alguns, Osasco, mas na nossa região aqui nós não temos. Então, naquele momento, foi solicitado, só para entender um pouquinho como funciona, esse pleito ele é solicitado na DRS 7, aqui em Campinas, depois ele vai para aprovação na Comissão de Intergestores Bipartite, que é a CIB, lá em São Paulo, e lá foi aprovado em 2021, 11 de fevereiro de 2021, foi aprovado por todos os gestores do governo do Estado e foi o pleito até Brasília. Então, estava lá parado esse pleito, até o vereador Ananias esteve comigo em setembro de 2023, no Ministério da Saúde, numa reunião com a Coordenação Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência, onde nós tratamos sobre esta ação. Nós tivemos uma ação muito importante também do nosso, no momento, secretário de Governo, Cafu, que fez uma reunião específica com a ministra Nízia Trindade também sobre esta demanda, e dizer que foi publicado a portaria número 1230, onde a cidade de Hortolândia foi contemplada com um valor de R$ 6.416.000 para a construção do Centro de Especializado de Reabilitação, que é o CER 2, E esse espaço vai atender pessoas com deficiência física e intelectual. Mas, pelo projeto, pelo que está sendo discutido no governo, já vai ser preparado para ser o CER 4 no futuro e será, vereador Luiz, construído perto do centro de especialidade, numa área que nós temos lá. Então, o meu requerimento vem no sentido de questionar em relação à publicação da licitação, visto que nós já temos o dinheiro disponível, e dizer que a cidade de Hortolândia vai estar muito na frente nessa pauta em relação à saúde da pessoa com deficiência, visto que nós teremos a construção deste equipamento
e, logo em seguida, os atendimentos das pessoas. Então, tanto o centro de fisioterapia poderá ser acoplado nesse novo equipamento, e também o CIER Saúde, que está hoje no Santo André, que vai poder atender com muito mais agilidade a nossa população. E só dizer aqui, vereador Edivaldo, esse equipamento ele é composto por fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, médicos, psicólogos, assistentes sociais e enfermeiros. Então, é um equipamento de extrema importância, vai ter o financiamento do governo federal, que é o mais importante, é um equipamento que ele vai ser regional, porque vai poder também atender pessoas de outras cidades, mas vai ser um grande ganho para a cidade de Hortolândia. Então, aqui no requerimento eu faço o questionamento em relação a como está o projeto, né? Se já está concluído o projeto e quando será, se não estiver concluído, quando que será concluído esse importante projeto e assim a Secretaria de Saúde, juntamente com as outras secretarias, iniciar o processo de licitação para a escolha da empresa e depois o início da construção. Então, é um importante documento, né? Nós estamos acompanhando essa grande vitória para a cidade de Hortolândia, especificamente, no caso, para as pessoas com deficiência, e espero que ainda esse ano a gente tenha o início dessas obras. Também gostaria de falar um pouquinho aqui do requerimento número 154 de 2025, onde eu requeiro informações sobre o retorno do cursinho pré-vestibular na cidade de Hortolândia. Nós tivemos uma experiência muito bacana no ano de 2020, onde nós tínhamos na escola Marliciene, aqui no Remanso, o cursinho pré-vestibular. Com a pandemia que chegou, esse cursinho as aulas acabaram sendo suspensas e não retornou. Então, eu estou aqui com este requerimento, questionando o Poder Executivo em relação à possibilidade do retorno desse cursinho. Aqui eu trago alguns dados importantes aqui para o Estado de São Paulo, onde mais de 80 mil bolsas foram disponibilizadas pelo Ministério da Educação, através do programa Universidade para Todos, que é o ProUni. Então, os nossos jovens, né, e também os adultos que querem fazer o cursinho pré-vestibular têm uma condição melhor de fazer as provas do Enem e, a partir daí, conseguir uma vaga na faculdade, né? Nós temos grandes faculdades, universidades aqui na região metropolitana de Campinas. Muitas dessas vagas do ProUni, a entrada com bolsas de 100% e até de 50% se dá por esta prova. Então, nós queremos aqui questionar o Poder Executivo, ou pela Secretaria de Educação, pela Secretaria de Governo, ou até mesmo pela Secretaria de Inclusão Social, o retorno desse importante projeto. Dizer, pessoal, como experiência própria, a minha esposa, ela fez faculdade de farmácia pelo ProUni, né? 100% de bolsas pela Universidade de São Francisco, aqui de Campinas. É algo que mudou a realidade da nossa família. Hoje ela trabalha numa grande empresa aqui na cidade de Hortolândia. Então, nós precisamos acreditar que a educação, de fato, é algo que muda a vida das pessoas, assim como já fez na vida de tantas pessoas. Gostaria muito de contar com a aprovação dos nobres pares nesses importantes documentos. Obrigado. Obrigado, vereador. Os documentos continuam em discussão. Com a palavra. Com a palavra, o vereador Ceará. Pois não, vereador. Senhor presidente e nobres pares, senhora vereadora Roberta, o requerimento 153, da autoria do vereador Ademir Clemente, ele requer informação sobre a falta de médicos pediatras na rede municipal. Eu quero aqui dizer que esse requerimento, ele é de grande relevância, vereador. Lá no Jardim Amanda, por exemplo, no meu escritório, quantas mãezinhas chegam lá dizendo que nasceu o bebê dela e não tem
pediatra. Demora para poder marcar. E sei que é em toda a cidade, que o senhor está lá do outro lado do Rosolém. Então, é importante que nós aqui aprovamos esse requerimento para chamar a atenção do Poder Executivo o quanto é importante o pai, a mãezinha, o avô, a avó, acompanhar o dia a dia do seu recém-nascido. É uma preocupação minha, porque muitas mãezinhas não têm o privilégio que nós temos de pagar um convênio médico. E daí nasce a criança na rede pública e fica aí 6, 7 meses sem ter um pediatra para acompanhar. Algumas crianças até traz com ela algum problema hereditário e não consegue descobrir a tempo em virtude da falta de pediatra em nossa cidade. Várias mãezinhas já me abordou e dizendo: vereador, sei que meu neném está com problema, mas eu não consigo. Então, esse documento hoje chama a atenção dessas mãezinhas, que aqui podemos ser a voz dela na Câmara Municipal. Obrigado e parabéns pelo documento de Vossa Excelência. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Paulão. Senhor presidente, nobres vereadores, a todos os que nos acompanham, boa noite, vereadora Roberta. Presidente, eu quero primeiro relatar a respeito do requerimento 157, que faço com o objetivo de levantar algumas informações que, de uma maneira geral, eu uso para poder basificar uma tese que eu quero aqui nesse Poder Legislativo desenvolver, e aí eu preciso de informações sobre esse fato para fazer. Quero entrar no requerimento do vereador Clodoaldo, parabenizando Vossa Excelência, quando fala da questão dos CAPs. Hoje tive lá no CAPs Vida e pude acompanhar a estrutura e o trabalho que aquela equipe ali faz, um trabalho que demonstra que aqueles servidores que ali estão, eles têm alguma coisa a mais do que a humanidade comum. São pessoas dotadas de um amor incondicional, literalmente, porque eles estão ali expostos a todas aquelas pessoas que têm problemas mentais, podendo a qualquer momento sofrer qualquer tipo de situação, porque cada dia é um dia lá, não há como manter-se dizendo que tem um protocolo ali dentro. Nós estamos falando de problemas mentais, que tem surtos, que as pessoas têm crises, e podendo participar lá hoje, discutindo com eles, falando sobre o CAPES, a ideia da sede própria do CAPES, que já tem verba do governo federal destinada, que o projeto, inclusive, foi feito com várias mãos, inclusive as mãos dos funcionários do próprio CAPES, que sugeriram, deram ideias. E é evidente que também ingresso nessa luta, porque fazemos parte da frente da pessoa com deficiência, porque é fundamental nós podermos tratar também as pessoas que têm problemas mentais, para dar a elas, se não a cura do problema, mas pelo menos a dignidade de ser humano delas, para que elas tenham pelo menos a condição de ter vida, enquanto vida tiver, e que seja uma vida com o máximo de qualidade possível, tendo todas as limitações que elas tenham. Então, esse é um documento, vereador Clodoaldo, que participo também dessa causa, dessa luta, por entender a importância para todas as pessoas que sofrem esses problemas, as famílias que padecem disso, e quem tem uma pessoa na família com problema mental, toda a família precisa ter um acompanhamento, não é só a pessoa com o problema mental. Nós tivemos agora, no dia de ontem, fazem 20 dias, ontem fizeram 20 dias, que nós recebemos uma pessoa que estava internada ainda num espaço manicomial, que ficou 30 anos internado, encarcerado no sistema manicomial. 30 anos da vida dela. Nós recebemos essa pessoa aqui há 20 dias, ela está tendo um acolhimento e um cuidado que nunca teve na vida dela.
Então, é fundamental o documento exposto pelo vereador Clodoaldo sobre essa questão, vereador Nego, da questão da saúde mental, especificamente nessa área. E aí, até provocar aos pares, na luta de podermos tentar encontrar algum caminho, onde nós possamos tratar as equipes que estão envolvidas nisso. E não é que uns merecem mais e outros menos, mas para fazer esse trabalho precisa ter uma diferença que não é para qualquer pessoa. Então, esse é um ponto. Um outro ponto, nobres vereadores, é a respeito da moção 98 que eu apresentei aqui, um apelo à Secretaria de Estado da Educação, e entro com esse tema de apelo. Semana retrasada, nós tivemos aqui a reunião do Parlamento Metropolitano, com todos os presidentes de câmaras e muitos vereadores da região metropolitana, onde veio aqui o doutor Jorge, né, da DR7, que é o responsável da saúde na nossa região. E nós sabemos que o problema da saúde não é um problema de Hortolândia, é um problema do todo, do país, não é? E a cada situação, a cada região, ela tem os seus agravos. E na conversa com o diretor, e eu quero deixar isso inclusive registrado, há um movimento no parlamento do qual nós participamos, com o objetivo de trazer um hospital regional para ser feito na cidade de Campinas, para que ele dê o amparo e o suporte a toda essa comunidade. Mas o que eu faço com essa moção, nobres pares, é pedir ao secretário de Saúde do Estado. Por quê? Porque da mesma maneira que a Câmara tem os seus trâmites de comissões, a Secretaria de Estado também, para aprovar as ações, ela precisa, a cada passo, passar por uma determinada comissão, até chegar no produto final. E o que eu estou propondo nessa moção, junto ao secretário de Estado, é que ele entenda a calamidade de saúde que nós estamos vivendo. E quando eu digo calamidade, eu digo, nós não podemos ter uma pessoa na fila oncológica esperando uma cirurgia há mais de um ano. Não é possível. Essa pessoa, ou ela vai colapsar nessa espera, ou ela vai ter metástase. E aí a cirurgia para ela não vai resolver mais o problema. Já foi. Tem mulheres esperando cirurgias ginecológicas que estão com miomas em hemorragia de anos. E nós sabemos que essa parte é do Estado, é da União. E o município tem investido recursos que vai além da sua responsabilidade para casos terríveis. Então, estou propondo ao secretário de Estado que pudesse ponderar. É um pedido da região, o hospital regional. Mas esse hospital regional, ele tem um custo estrutural. Ele tem um custo de equipamentos, ele tem um custo das equipes, ele tem um custo de insumos. Se nós pegássemos esse recurso hoje para a construção do hospital regional e colocássemos em cirurgias ginecológicas, cardiológicas, cirurgias ortopédicas, cirurgias oncológicas, nós não conseguiríamos zerar a fila dessas cirurgias para as pessoas que estão tendo a sua vida ameaçada nessa espera. A moção ela vem nesse sentido, vereadores, de fazer essa provocação para que o Estado, nesse momento talvez, pelo montante de recurso investido, e sabendo que depois da construção do hospital, com tudo montado, ele vai ter uma demanda que ele não conseguirá atender de pronto toda essa demanda reprimida. Então talvez o recurso gasto para equipar e para montar e para construir pudesse, neste momento, de maneira gradual, porque não vamos pensar isso numa única ação de um dia para o outro, mas que pudéssemos com isso fazer efetivamente com que nós pudéssemos, na região metropolitana de Campinas, que é na nossa DR, com as demais cidades que a compõem, ter uma ação diferente. Primeiro, porque essa é uma das maiores regiões do país. Segundo, porque ela termina recebendo pessoas de vários estados para poder ter o seu problema de saúde resolvido. Então, essa moção ela tem esse viés, e eu gostaria também de pedir o apoio a vossas excelências, porque esse é um assunto que nós temos nos debruçado, né? Agora há pouco o vereador Ceará falou do requerimento do vereador Aldemir Clemente, não tem nexo nenhum, né, na face da terra, uma criança nascer e ficar, como disse o vereador Ceará, de 6 a 7 meses para poder receber um atendimento pediátrico. Eu, inclusive, vou me dispor a verificar com a Secretaria de Saúde se nós temos algum caso concreto com uma espera desse tamanho. Então, não vou me manifestar de ser verdade ou não, porque eu não tenho essa informação, mas se for verdade, é um absurdo, é uma aberração.
mas vou verificar. Agora, um outro ponto também é que quando o vereador Ceará também fala da questão da mãe, de repente, estar vendo o filho, não ter para onde ir, porque, infelizmente, nós temos muitas pessoas que não têm convênios, dependem inteiramente do serviço público. E o serviço público é a única ferramenta possível para essas pessoas. Então, se há um problema, nós precisamos ter esse conhecimento e verificar o que, de fato, o Poder Executivo vai fazer para equacionar isso. Então, vou me dispor a falar com o secretário Denis, e aí a todos os vereadores que quiserem participar disso. Agora, tem uma questão com relação à doença que é importante nós sabermos das crianças. Nenhuma criança sai da maternidade sem fazer o exame do pezinho. Tem o exame que é feito. E se não for feito lá, é marcado a data para. E esse exame tem sido feito. E se houver alguma doença que essa criança carrega, no exame do pezinho que consegue verificar uma gama delas, seria feita uma identificação. De qualquer forma, vou falar com o secretário de Saúde também, e aí os pares que quiserem nos acompanhar, deixarei claro quando será essa agenda para tratar desse assunto, para entender essa questão dos 6, 7 meses sem consulta pediátrica, que nos foi trazido pelo vereador Ceará, e evidentemente que depois eu me manifestarei sobre isso. Uma outra questão, para concluir, senhor presidente, dentro dessa questão da dificuldade de saúde, para a gente poder ter um entendimento. Não, mas eu não coloquei isso no meu requerimento, né? Não, então não vou poder falar, porque não está no regimento, e aí eu vou ter que sair do regimento para poder... Não coloquei no requerimento para falar sobre o assunto, eu teria que sair do regimento, e aí não posso fazê-lo. Muito obrigado, uma parte, presidente. Vereador. Diga-me. Se o senhor quiser falar, eu sugiro que o senhor se inscreva no tema livre. Farei. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Os documentos continuam em discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Edivaldo. Senhor presidente, nobre vereadora Roberta, nobres vereadores, ao público presente, eu vou falar sobre 2 documentos elaborados pelo meu gabinete, que são 2 moções. A primeira moção é 91/2025, moção de parabenização à Secretaria de Mobilidade Urbana e à Prefeitura Municipal de Hortolândia pela realização da 92ª reunião do Fórum Paulista de Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana. Estive presente prestigiando esse grandioso evento, foram 2 dias aqui, a nossa casa foi palco para receber esse evento, né, graças ao nosso presidente, o vereador Daniel, que cedeu o espaço, né, e não poderia deixar de vir aqui e parabenizar, né, tanto o secretário Atílio, como toda a equipe da mobilidade, pelos feitos que essa secretaria vem fazendo a nossa cidade ao longo desses anos, desde 2017, quando foi implantada a Secretaria de Mobilidade. Nós demos um avanço muito grande na questão da mobilidade, com novas avenidas, abertura de novas ruas, um trânsito planejado, as ruas com placas de nome, os bairros com placas, e sem contar os investimentos, né? Ciclovias, pistas de caminhada, né? Agora com a compra de novos ônibus elétricos, né? Pensando também na sustentabilidade. Então, eu quero aqui, com essa moção, parabenizar mais uma vez a Secretaria e todos os servidores envolvidos, né, nessa grande causa aí. Outra moção também que eu gostaria de falar é a moção 97/2025, moção de apelo ao governo do Estado de São Paulo e à Secretaria de Segurança Pública pela ampliação, reforma do prédio da atual delegacia do Parque dos Pinheiros. Nós temos um prédio, né, que foi a nossa primeira delegacia desde a emancipação de Hortolândia, um prédio que já não suporta mais, né, o crescimento, a nossa cidade que vem crescendo a passos largos e continua com um prédio com pouca infraestrutura, como é aquele prédio hoje lá no Parque dos Pinheiros. Estive lá há umas 2 semanas atrás com o nosso companheiro vereador Paulão, uma conversa informal, né, com o nosso delegado
João Jorge, e vimos as condições que se encontra aquele prédio. Então, essa moção é para que a gente leve essa indignação até o secretário de Segurança, ao governo do Estado, para a construção de um prédio novo, em um novo local, ou que, se não for possível, que reforme aquele prédio, que dê condições para que os servidores ali possam trabalhar, e até mesmo de um atendimento digno. Muitas vezes chega mãe, gestantes, senhores, não tem um ambiente adequado para que eles possam esperar até serem atendidos para fazer o seu boletim de ocorrência. Então, essa moção vem nesse sentido de pedir melhoras àquele espaço, até mesmo por respeito aos servidores que ali trabalham. Gostaria de contar com a aprovação de todos os vereadores. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Os documentos continuam em discussão. Com a palavra, senhor presidente. A palavra ao vereador Léo. Cumprimento aqui o presidente da casa, vereador Daniel, e todos os vereadores, os nobres pares aí, e os munícipes presentes. Gente, é de grande honra para mim fazer uso dessa tribuna para parabenizar o meu grande amigo, um menino que faz um serviço excelente no Jardim Primavera, o Pedro Vitor Ramos Batista, mais conhecido como Pedrinho. O Pedrinho, há 3 anos, comemorou-se agora 3 anos, que ele vem fazendo um excelente serviço, vereador Nego. Ele pega ali crianças de 12 a 16 anos e traz para dar aula de futebol, todos os sábados. Ele trabalha à noite e de manhã ele já está lá dando aula. Ou seja, ele está tirando muitas crianças do crime, muitas crianças da rua ou de outras coisas que poderia levar essas crianças para um caminho errado. Então, parabenizo aqui de coração o meu amigo Pedrinho, mais conhecido como Pedrinho, pelo grande trabalho que ele exerce no Jardim Primavera, trazendo dignidade às nossas crianças e tirando elas da rua. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos e conto com o voto dos nobres pares aí, e meu muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Obrigado, vereador. Os documentos continuam em discussão. Não havendo oradores, vão à votação. Documentos foram aprovados por 16 votos sim. Temos vereadores inscritos para o tema livre. Primeira, vereadora Roberta Diniz, por favor. Boa noite a todos, a todas, presidente, todos os nobres pares, quem nos assiste pela web. Hoje eu gostaria de falar sobre as 2 moções, mas também um outro assunto, por isso que eu pedi para falar no tema livre. Foi apresentada há um tempo atrás uma moção referente, um requerimento referente à maternidade Mário Covas, pedindo que houvesse a separação das alas das mães que perdem os seus filhos por motivo de aborto, alguma situação que, infelizmente, venha a perder a criança no nascimento. E aí, visitando a maternidade Mário Covas, foi constatado que isso já existe. Existe uma ala totalmente humanizada, acolhedora, com atendimento psicológico e social para essas mães e filhos, para essas mães e famílias, que passam por esse momento tão difícil na vida. Então, eu gostaria de parabenizar a toda a diretoria do Hospital Maternidade Mário Covas, a Secretaria de Saúde e aos profissionais que lá trabalham. É uma ala muito sensível, delicada,
que nos emociona visitando lá, porque mesmo sem ainda a normativa, eles já fazem de bom uso essa separação de alas. Não há o sofrimento, né, da mãe vendo as outras crianças, sendo que ela passou pelo trauma de perder o seu bebê no parto. A outra moção é a respeito. O mês de abril nós trabalhamos, ouvimos, participamos, inclusive ontem, uma atividade muito importante a respeito do transtorno espectro autista, o TEA, a valorização da neurodiversidade. É importante a gente lembrar que os responsáveis por essa conscientização somos todos nós. Mas quem trabalha com essas pessoas diretamente, as escolas, as ONGs, os coletivos, todos os agentes envolvidos com essas pessoas e as famílias são os responsáveis em promover atividades que nos trazem a conscientização a respeito dessa dificuldade que principalmente as mães atípicas passam. Então, eu quero deixar os meus parabéns por todas as ações realizadas durante o mês de abril, que são inspiradoras, que é possível repensar, mas é possível também construir políticas públicas para que haja mais e melhor atendimento. Principalmente o educador que acompanha essas crianças na sala de aula, promovendo uma inclusão maior. E, por fim, presidente, eu quero falar um pouco e deixar aqui uma reflexão sobre a escola cívico-militar. É importante refletir sobre esse processo. Nós não precisamos marchar dentro de escolas. Nós precisamos de infraestrutura, principalmente nas escolas estaduais. Nós precisamos de um olhar pedagógico que atinja a criança, o seu desenvolvimento pedagógico, que as crianças elas não aprendem no mesmo tempo e na mesma idade. Mas é importante ter acessibilidade, infraestrutura. É importante a gente refletir que todas as escolas estaduais, principalmente aqui em Hortolândia, a estrutura das plataformas digitais é inacessível aos alunos, aos adolescentes. Os equipamentos são precários, não há manutenção, internet, e eles não têm esse equipamento em casa, a maioria, para realizar as atividades pedagógicas. E isso atinge no desenvolvimento do aluno. Então, o que eu venho falar aqui hoje, que a escola é um lugar de aprender, de acolher e de conviver. Escola, presidente, não é lugar de marchar. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. Segundo vereador inscrito é o vereador Ceará. Obrigado, o vereador declinou. Terceiro vereador inscrito é o vereador Ananias. Presidente, eu também declino da minha fala, presidente. Obrigado, secretário. Quarto vereador inscrito é o vereador Paulão. Muito obrigado. Senhor presidente, só para registrar uma posição política, como é a explicação pessoal, eu fui pego por um vídeo que chegou para mim agora, por esses dias, que não é uma coisa de hoje, foi de ontem. Ontem, eu digo, uns dias atrás, onde me trouxeram um relato, né, nesse vídeo de um técnico, alguém do Ministério da Saúde, fazendo uma manifestação a respeito da parturiente, né, da mulher que dá à luz. E o interessante nessa fala do Ministério da Saúde, do técnico que o fez, ele não tem coragem de dizer sobre o corpo da mulher. Ele diz sobre o corpo que pariu. Qual corpo pode parir além do corpo da mulher? Quando eu digo o corpo que pariu, eu estou dizendo, olha, pode ter vários tipos de corpos que podem parir. Como é do Ministério da Saúde, não estou me relacionando a animais, a seres humanos. Qual é o outro ser humano que pode dar à luz a uma criança que não seja mulher? É um absurdo. Ao invés de nós vermos o Ministério da Saúde
com todos os seus técnicos voltados a uma posição de buscar dar saúde de qualidade para essa nação, nós vemos uma questão ideológica sendo tratada, dita, falada, com um intuito ideológico meramente. Corpo que pariu. Se eu dissesse palavrão, eu ia usar outra expressão. Mas não posso. Não, corpo que pariu, não. Isso é demais, senhor presidente. Corpo que pariu. Cadê os defensores das mulheres que não se manifestam? Me refiro aos ativistas do território nacional. Por que não vão sair em defesa da mulher? Se uma frase maldita dessa é dita por alguém da direita, isso tinha chincalhado e achovalhado as redes globais. Que história é essa? Corpo que pariu? Eu precisava registrar isso, presidente. Eu fiquei indignado com isso. Evidente que não tem uma ação efetiva de fazê-lo, mas tinha que manifestar a minha indignação, porque nós precisamos respeitar a mulher no seu todo, sempre, independente de questão ideológica, de cor, de raça, de qualquer coisa que seja. Mas corpo que pariu é um desrespeito à figura feminina dita pelo Ministério da Saúde, que é o órgão responsável de cuidar da saúde da mulher. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Concluídos os trabalhos previstos para o expediente, declaro encerrado o expediente às 18h27. Questão de ordem, presidente. Pois não, secretário? Presidente, considerando que os projetos de lei já têm os pareceres, ao menos da Comissão de Justiça e Redação, eu proponho que Vossa Excelência consulte o plenário para que nós não fizéssemos os 15 minutos regimentais, por gentileza, presidente. Ok, secretário. O pedido do nobre vereador é pertinente. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Iremos direto à fase da ordem do dia. 11ª sessão ordinária de 14 de abril de 2025. Solicito aos senhores vereadores que anotem suas presenças. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da ordem do dia às 18h29. Matérias da ordem do dia em regime de urgência especial. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 1 da pauta da ordem do dia. Item 1. Discussão única do projeto de lei número 71/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o desdobramento, remanejamento, transposição e transferência de dotações orçamentárias no valor de R$ 4.097.700. Obrigado, secretário. O presente projeto tem assinaturas suficientes para o regime de urgência especial e consta apenas com o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Diante disso, solicito à Comissão de Bem-Estar Social e de Finanças e Orçamento para se manifestarem sobre os projetos de lei números 71, 72 e 73/2025. Suspendo a sessão pelo tempo necessário para a elaboração dos respectivos pareceres. A sessão está suspensa. Retomando aos trabalhos, já com os respectivos pareceres assinados, retornamos à ordem do dia. Está em discussão o projeto de lei 71/2025. Não havendo oradores, vai à votação.
Projeto aprovado por 13 votos sim. Solicito ao segundo secretário que faça a leitura do item 2 da pauta da ordem do dia. Item 2, discussão única do projeto de lei número 72 de 2025, autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a abertura de decreto adicional especial no valor de R$ 47.100. Secretário, o presente projeto tem assinaturas suficientes para o regime de urgência especial e tem pareceres favoráveis. Está em discussão o projeto de lei 72 de 2025. Não havendo oradores, vai à votação. Aprovado por 14 votos sim. Solicito ao terceiro secretário que faça a leitura do item 3 da pauta da ordem do dia. Item 3, discussão única do projeto de lei número 73 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 100.000. Obrigado, secretário. O presente projeto tem assinaturas suficientes para o regime de urgência especial e tem pareceres favoráveis. Está em discussão o projeto de lei 73 de 2025. Não havendo oradores, vai à votação. Projeto aprovado por 14 votos sim. Matérias da ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do item 4 da pauta da ordem do dia. Item 4, discussão única do projeto de lei número 32, 2025, de autoria do vereador Clodoaldo Santos da Silva, que institui o uso do cordão tulipa vermelha como instrumento auxiliar de orientação para a identificação de pessoas com doença de Parkinson no município de Hortolândia. Obrigado, secretário. Com pareceres favoráveis, vai à discussão o projeto de lei 32, 2025. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador autor. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Roberta, gostaria de pedir o voto e discursar rapidamente do projeto de lei número 32 de 2025. Antes disso, agradecer aqui o presidente da Comissão de Justiça e Redação, vereador Paulão, e todos os presidentes das demais comissões que também ajudou aí na aprovação e na deliberação desse importante projeto. O projeto de lei número 32 de 2025 institui o uso do cordão tulipa vermelha como instrumento auxiliar de orientação para identificação de pessoas com doenças de Parkinson no município de Hortolândia. O cordão tulipa vermelha é um projeto, esse projeto já foi aprovado em algumas cidades, em alguns estados também, aqui no estado de São Paulo, a cidade de São José dos Campos, e consiste numa faixa estreita de tecido ou material equivalente, predominantemente branca, estampada com desenhos de tulipas vermelhas. Então, é um importante projeto que tem como principal objetivo auxiliar e orientar as pessoas, a identificação das pessoas com a doença de Parkinson em nossa cidade. Esse projeto, ele atende as necessidades motoras específicas
e reforça o cuidado e o respeito, especificamente em locais de grande circulação, como terminal de ônibus, supermercados, unidades de saúde. Nós sabemos que essa doença, ela é a segunda doença neurodegenerativa mais comum no mundo, ficando apenas atrás da doença de Alzheimer. Estima-se que no mundo nós temos mais de 4 milhões de pessoas com Parkinson, né? O que representa quase 1% da população e predominantemente numa população acima de 65 anos. Nós acreditamos que a aprovação desse projeto vai facilitar a identificação dessas pessoas, né? E aqui, só para a título de conhecimento, como que surgiu tudo isso, a cor verde representa a esperança de cura para os doentes, o vermelho faz referência à tulipa vermelha, símbolo mundial da doença de Parkinson, e o uso desse símbolo remonta à década de 80, quando um horticultor holandês que vivia com Parkinson desenvolveu uma nova variedade de tulipa vermelha e branca e batizou-a de tulipa Dr. James Parkinson. Então, nós acreditamos muito que a aprovação deste projeto de lei é de extrema importância para identificar de forma discreta as pessoas com esta doença e promover a inclusão social e conscientizar a população sobre esta condição. Então, gostaria muito de contar com a aprovação dos nobres pares neste importante documento. Obrigado. Obrigado, vereador. O projeto de lei continua em discussão. Não havendo oradores, vai à votação. Projeto aprovado por 15 votos sim. O item 5 sai da pauta da ordem do dia. O vereador autor encontra-se de atestado. Solicito o segundo secretário que faça a leitura do item 6 da pauta da ordem do dia. Item 6. Discussão da proposta de emenda à Lei Orgânica do Município, número 1 de 2025, de autoria do vereador Ademir Clemente, que altera o artigo 303 da Lei Orgânica do Município de Hortolândia. Pareceres favoráveis, vai à primeira discussão a proposta de emenda à Lei Orgânica do Município número 1, 2025. Não havendo oradores, vai à votação. Projeto aprovado por 16 votos sim. Não havendo mais nada a tratar nesta sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, prevista para quinta-feira, dia 24 de abril de 2025, às 17h30, devido ao feriado de Tiradentes e de acordo com o parágrafo único do artigo 40 da Lei Orgânica do Município, encerrada às 18h54. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Olá, boa noite. Continuamos ao vivo, direto da Câmara de Vereadores de Hortolândia, onde aconteceu a 11ª sessão. Hoje, nesta noite, foram discutidos diversos projetos de interesse da nossa comunidade e do desenvolvimento do nosso município. Eu vou conversar essa noite com alguns parlamentares para que a gente se aprofunde ainda mais em alguns assuntos. Vou chamar para essa primeira entrevista o vereador Cezinha, que está chegando aqui comigo agora. Vereador, boa noite, tudo bem com o senhor?
Boa noite, tudo bem? Agora, vereador, o senhor teve um projeto bastante importante aprovado, que é a inclusão do Dia do Esporte no calendário oficial de Hortolândia, né? É até bastante importante a gente falar disso, porque a gente sabe que o esporte transforma vidas. Isso, hoje nós protocolamos junto com a Câmara Municipal sobre o projeto de lei de 75/2025, autoria do nosso mandato, Cezinha Brasil, para que colocasse um calendário oficial do município de Hortolândia o Dia do Esporte, que normalmente nós pedimos para colocar no dia 23 de outubro. Agora, isso é importante até para que a população tome consciência, né, da importância do esporte. É para que a gente tenha essa data em especial todos os anos, para que a gente possa reunir as escolas, a melhor idade, para que a gente faça vários projetos devido ao esporte, aonde que vai fazer cada dia, cada ano crescer mais ainda dentro da nossa cidade o esporte para nossas crianças, para os nossos adultos, jovens, os demais. A gente sabe, né, da importância do esporte, como eu tinha falado um pouquinho no começo, o senhor falou aí da inclusão de crianças, de jovens e também de idosos, mas para as crianças é fundamental até porque tem um desenvolvimento na questão de saúde, também o desenvolvimento social, que as crianças acabam interagindo uma com as outras, então o esporte traz muitos benefícios. Muito, né? E principalmente a gente tirar nossas crianças das ruas, do mundo errado, do mundo da droga, de certas coisas que acontecem hoje nesse mundo que vivemos. E eu tenho a importância que tudo isso daí é devido da benfeitoria também do próprio município da cidade de Hortolândia. Queria agradecer a participação aqui com a gente ao vivo hoje. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Deus abençoe vocês todos. Muito obrigada, vereador, que a gente continua aqui ao vivo nessa noite. A gente vai conversar com mais um parlamentar, né, sobre alguns projetos bastante importantes. Aqui comigo já está chegando a vereadora Roberta, que está chegando aqui nessa noite, para trazer o destaque que ela teve durante a sessão. Vereadora, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Hoje nós falamos sobre a moção 95 a 96, que é a moção parabenizando a maternidade Mário Covas pelo atendimento acolhedor, humanizado, com as mães que perdem os seus bebês, né, na ala da maternidade, infelizmente, e para não ficar aquele trauma maior, então elas ficam em alas separadas e são atendidas com um suporte psicológico e social. Então, meus parabéns aí à maternidade Mário Covas, ao secretário de Saúde e a toda a diretoria do hospital. A gente sabe que é um momento bastante delicado para aquela mãe, né? Então, um acolhimento, a gente sabe que não resolve todos os traumas, mas ajuda a diminuir a dor. Sim, ameniza a dor, sabendo que é um processo traumático, doloroso, mas que tem aquele atendimento humanizado e o suporte psicológico, que é o fundamental. Vereadora, a senhora tem mais algum destaque que a senhora queira fazer essa noite? Sim, eu quero falar também sobre... deixar uma reflexão sobre a escola cívico-militar. Nós temos escolas estaduais aqui no município, várias escolas. Eu, como moro em Hortolândia há quase 50 anos, eu vi essas escolas crescerem. Eu fui uma da primeira turma do primeiro ano, né, no Parque dos Pinheiros, então eu conheço bem a realidade. E eu sei que hoje a necessidade das escolas não é policial aposentado, fardado para garantir aprendizagem, infraestrutura e segurança. O que as escolas estaduais precisam hoje no nosso município é de infraestrutura, é de qualidade de ensino, dando suporte, valorização aos profissionais da educação, principalmente aos professores, e também a questão de apoio aos alunos e suas famílias. Por exemplo, as plataformas digitais. O aluno hoje, ele não tem em casa, a maioria deles, principalmente os mais vulneráveis, não tem esse suporte em casa, que é o aparelho, né, o notebook, um tablet, para fazer as atividades das plataformas digitais. E nos laboratórios das escolas, que eu tenho visitado, está sucateado. Então, precisa de equipamento de qualidade, precisa de internet, para dar o incentivo e a motivação para que o aluno avance na aprendizagem. Então, a escola cívico-militar, ela é uma ilusão. O que nós precisamos nas escolas hoje é de acolhimento, é de atendimento, é de humanização
principalmente os que mais precisam. E de infraestrutura também, como a senhora trouxe agora, né? Queria agradecer a participação aqui da senhora. Muito obrigada por falar com a gente ao vivo. Obrigada, uma boa semana a todos, um ótimo feriado. Muito obrigada, o feriado está chegando aqui um pouquinho. A gente vai continuar conversando aqui. Vou chamar o próximo vereador a estar comigo para trazer os destaques desta noite. Vou pedir para o vereador Léo do LM já vir aqui comigo. Boa noite, vereador, tudo bem? Boa noite, Andréia, tudo ótimo. Vereador, qual o destaque que o senhor trouxe aqui para a gente essa noite? Hoje eu apresentei a moção 92 de 2025 aqui, de parabenização ao Pedro Vitor Ramos, mais conhecido como Pedrinho. Ele faz um excelente trabalho voltado ao esporte, onde nós temos mais de 50 crianças que ele treina lá, criança de 12 a 16 anos. Então, é um excelente trabalho que ele faz, voluntário, ele não ganha nada por fazer isso, e tira as crianças da rua, dando dignidade a essas crianças. Então, ou seja, o tempo que essas crianças poderiam estar lá na marginalidade, eles estão ocupando no esporte. Então, é de grande magnitude isso para nós, lá no Primavera, esse trabalho que ele faz. Agora, o senhor falou algo importante, né? Com o Pedro, lá do Primavera, ele faz um trabalho voluntário, ou seja, por atitude dele mesmo, própria dele, ele vai e faz esse trabalho. Isso é importante porque a história dele até inspira outras pessoas que moram aqui em Hortolândia a fazer um trabalho em prol dos jovens e da própria cidade. Excelente, é isso mesmo, Andréia. E lembrar que ele trabalha à noite e ele tem que acordar cedo no sábado para executar esse trabalho. 3 anos, já fez aniversário de 3 anos esse projeto dele, e as crianças se sentem amável, é magnífico, olhando para ver. Então eu parabenizo e me sinto orgulhoso também de fazer parte desse projeto aí. E que se multiplique, né, vereador? Eu queria agradecer a sua presença aqui comigo hoje. Que se multiplique, que as pessoas vão contribuindo, né, aqueles que sabem, têm um conhecimento, independente de que área do esporte que for, para tirar as nossas crianças da marginalidade, não é verdade? Muito obrigada pela sua participação e que esse exemplo sirva para você também que nos acompanhou até agora. Muito obrigada pela sua presença. Outras informações em nosso site é o www.hortolandia.sp.leg.br. Até uma próxima.